Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para você que está chegando agora no perfil, não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Euquias. Nesse perfil, nós ajudamos esposas evangélicas a salvar os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal, o assunto da nossa live de hoje tá lá afixado no nosso feed, e para vocês que ainda não viram, todas as quartas-feiras nós falamos do tema amor. Terça, gente, eu tô cansada, tô com sono. Todas as terças é amor ou sexo, amor e sexo. E hoje nós trouxemos aqui a temática de sexualidade para vocês. É um tema que é de muito interesse, pouco discutido e motivo de muito tabu. Então, poucas vezes a gente vê as igrejas abordando sobre esse assunto. Muitas vezes a gente vai buscar informação na internet. As informações que a gente busca muitas vezes não são informações suficientemente úteis para nos atender, ou elas vêm com um viés do mundo. Então, isso dificulta muito a aplicação de qualquer padrão dentro do nosso relacionamento, quando o relacionamento é um casamento cristão. Perfeito. E você já começou muito bem que quando a gente pensa nessa ideia de sexualidade, né, de um bom funcionamento, de uma boa vida sexual dentro do casamento, infelizmente, muitas vezes a gente tem uma certa influência de determinadas origens que não consideram e não acreditam nos mesmos princípios, nos mesmos valores que nós temos. Uhum. Então você pegou e você já foi precisa nesse ponto. Quando a gente pensa sobre a sexualidade e a gente é cristão, a gente é evangélico, ou seja, a gente já parte do pressuposto da palavra de Deus como a verdade que nos guia, e a gente entende Deus como relevante para tudo, isso também acaba impulsionando ou influenciando a nossa vida sexual. Uhum. Isso acaba influenciando a nossa intimidade. E isso é importante por quê? Porque normalmente quando a gente escuta alguém de fora, alguém que não é da igreja, ou escuta algum especialista, normalmente esse especialista tende a trazer dicas práticas, né? Dicas mecânicas, e muitas vezes, ou até mesmo dicas psicológicas que não levam em consideração o quanto Deus é importante nessa ideia. Exatamente. E aí, alguém pode estar pensando, poxa, Euquias, mas como assim Deus é importante para a ideia, para a intimidade sexual? Uma vez a gente gravou um vídeo aqui explicando que quando a gente pensa no sexo, a gente não pode pensar no sexo como uma coisa totalmente desconectada da presença de Deus. Porque às vezes a gente fica com aquela ideia, não, o sexo é pecado. Infelizmente ou felizmente, a gente passa tanto tempo com essa ideia sendo martelada na nossa cabeça que a gente, quando casa, continua achando que é isso, né? Uhum. Só que a gente já gravou um vídeo todinho explicando que não é bem assim. E recentemente eu comecei a ler um livro, né? Eu até comentei com você, que é O que Deus tem a ver com o sexo, né? É um livro muito bom, que é ligado ao Bible Talk. Uhum. Então o Bible Talk tem uma coleção de livros e ele vai introduzindo determinados assuntos. Então ele tem esse livro que é O que Deus tem a ver com o sexo, uhum. E ele fala exatamente sobre a ideia da sexualidade dentro da visão cristã. E aí, quando a gente pensa nessa ideia, a gente tem que pensar o seguinte, tá, Euquias, seja claro e sucinto aí. Quando a gente pensa no ser humano como ser vivente, ele tem alguma finalidade. Qual a finalidade dele? Para nós cristãos, é evidente que a finalidade dele é glorificar a Deus e desfrutar em plenitude e eternamente da presença de Deus. Uhum. Beleza, então a gente já definiu. Então o ser humano serve para quê? Glorificar a Deus e desfrutar dele. Quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa nele como um todo. Então, quando a gente pensa num cantor, quando a gente pensa no ser humano, a gente pode pensar no ser humano como cantor, como alguém que carrega determinadas coisas, como alguém que é um artesão. Então, tudo que a gente faz com determinados intuitos. Uhum. Deus nos criou assim. Então, Deus criou determinadas habilidades em todos nós, e todas essas habilidades contribuem em direção a glorificá-lo. Uhum. A sexualidade também deveria se encaixar nessa mesma lógica. Então, quando você pensa na sexualidade, ela também teria que ser glorificar e também desfrutar nele em plenitude. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar, então beleza, o que você está falando é que não basta simplesmente a gente pensar na sexualidade como uma coisa à parte de Deus. Eu também tenho que estar olhando para Deus quando eu penso nessa ideia de intimidade? Sim.
E é exatamente com base nessa ideia que você tem que pensar assim, então, pera lá. Se eu não estou totalmente voltado para Deus, se eu não penso desse jeito, isso vai atrapalhar minha sexualidade? Vai atrapalhar minha intimidade sexual? Vai atrapalhar na forma que eu levo isso? Com certeza. E aí é interessante porque no livro ele traz explicando o seguinte, olha, se você não considera Deus como algo, a coisa mais importante que você tem, se você não pensa em glorificar a Deus o tempo todo, se você não pensa que tudo aquilo que foi feito é feito para glorificá-lo, para colocar em primeiro plano, você vai colocar necessariamente outra coisa em primeiro plano. Exato. E aí é interessante que ele vira e explica bem assim, fala, olha, quando a gente pensa na sexualidade, só existem duas formas possíveis de você satisfazer sua sexualidade. Duas formas. Qual é a primeira? Ou de você mesmo, ou a Deus. Então, ou você está pensando na criatura, ou você está pensando no Criador. Então, quando você pensa desse jeito, por que isso aqui é extremamente importante e de forma prática? Às vezes, quando a gente pensa na ideia da intimidade, quando a gente pensa na ideia da nossa satisfação sexual, a gente fica pensando bem assim, poxa, o que é isso? Ou é o diabo que vai trazer um determinado problema, ou simplesmente a vida por si só. Só que quando você pensa na vida por si só, tem um novo nome para isso aí, é o tédio. Então, é no tédio que muitas vezes a gente é provado. E às vezes a gente fica com a ideia de que a gente é provado só com uma tentação, a gente é provado só com uma determinada tendência ao pecado, mas às vezes o próprio tédio, ou seja, a própria falta de contentamento já nos impulsiona a buscarmos a felicidade em algum lugar e em algum lugar errado. E é exatamente quando eu começo a perceber que o meu tédio, o não estou feliz, ou seja, falta algo aqui no meu casamento, quando eu começo a perceber isso, eu acabo sendo impulsionado em uma das duas direções. Ou eu vou ser impulsionado em direção a Deus, ou eu vou ser impulsionado a qualquer outra coisa. E muito provavelmente essa coisa vai ser menor que Deus. Que satisfaça o meu eu, né? Exatamente. Então quando a gente pensa... A carne. Exatamente. Então quando a gente pensa em ir em direção a algo que não é Deus nesse sentido, perceba que o que eu estou buscando aqui, o que todos nós estamos buscando, é a felicidade. A gente busca a felicidade. E o que é isso? Dê um exemplo de forma mais prática. Se o meu objetivo de vida, se a minha felicidade vem da prática sexual, ou seja, só quando temos uma intimidade física, quando temos uma intimidade sexual, isso me deixa feliz, então quando isso não acontece, eu fico infeliz. Quando eu fico infeliz, eu busco resolver isso de uma outra forma. Como que eu vou buscar resolver isso de outra forma? Eu vou buscar com adultério, eu vou buscar com pornografia, eu vou buscar com outras, entendeu? De outras formas. Que satisfaça o próprio prazer, né? Exatamente, mas por que isso acaba acontecendo? Porque eu não consegui perceber que o meu contentamento tem que vir de Deus. Eu não consegui perceber que a minha felicidade, ainda que nessa área, tenha que vir de Deus. Então, quando eu consigo enxergar que, não, pera lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. É evidente que eu gosto da intimidade sexual, é evidente que eu gosto da prática sexual, mas a minha felicidade não depende disso. Da mesma forma que a gente consegue enxergar isso em outros planos, quando a gente vira para a pessoa e fala assim, olha, a sua felicidade toda não pode vir simplesmente do casamento, porque se seu casamento acabar, você nunca mais vai ser feliz. Da mesma forma, isso também não pode vir do sexo. E o que? Mas então você está falando que a gente tem que viver um casamento sem sexo? Não, não é isso, mas é entender que a fonte primária, a fonte principal da nossa felicidade não deve ser o sexo. É lógico que ele contribui para o nosso relacionamento, é lógico que ele traz saúde conjugal, né? Saúde conjugal. Física também. Exatamente. Só que ele não deve ser o principal. Isso. E eu não posso ter a minha felicidade única e exclusivamente fundamentada na prática ou não. E aí, e o que é? Mas ninguém é assim. É mentira. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica tão mergulhado na sexualidade, né? na sensualidade do dia a dia, ou seja, o tempo todo você vê o Instagram fornecendo determinadas coisas, o YouTube mostrando determinadas coisas, as séries que você assiste, os filmes que você assiste,
que você, sem perceber, você está mergulhado nessa sensualidade. E ao ser mergulhado nessa sensualidade, você tem aquela tendência a resolver isso de alguma forma. Aí você muitas vezes busca no seu esposo, busca na sua esposa e não obtém aquilo. Então, no exato momento que você não obtém, o que acaba acontecendo? O tédio lá que eu falei. Eu não estou feliz. Como se a felicidade tivesse que vir da minha esposa ou do meu esposo. E aí é o ponto. Quando a gente fala que a sexualidade tem que estar voltada para glorificar a Deus, é nesse sentido. Quando eu entendo que tudo que eu faço é para exaltar a Deus, é para mostrar que Ele é maior, então isso também está ligado à forma que eu enxergo o sexo. Como assim, Uquias? Quando tem a prática sexual, eu penso em servir. Não, a parte tem que estar bem servida. Eu tenho que fazer o melhor para ela. Quando eu penso desse jeito, eu estou simplesmente colocando em prática o que a gente aprendeu. E ao mesmo tempo, eu penso, não, então pera lá. Quando a gente não vai bem nessa área, o meu mundo não simplesmente acaba. Por quê? Porque a minha felicidade, o meu contentamento vem de uma outra relação. É lógico que ela é completada no nosso relacionamento, mas ela vem primeiro da minha relação com Deus. A minha felicidade tem que vir primeiro dessa comunhão com Deus. Né? Ficou claro, pessoal? Vocês estão compreendendo? Estão conseguindo assimilar o que ele está passando aqui? Exatamente. Deixa eu ver, se tiverem qualquer dúvida, pode colocar aí. E assim, e tudo isso aqui que eu estou trazendo é exatamente lá do livro, né, que eu falei, que é o que Deus tem a ver com o sexo, né? E por que ele continua trazendo essa ideia? Porque quando você coloca o seu contentamento em Deus, quando você percebe que é a partir da sua relação com Deus que você realmente vai ter sua felicidade, você vai perceber que a própria prática, o próprio conhecimento da sexualidade, o próprio desvendar da sensualidade ali dentro do seu casamento vai sendo suprido. Por quê? Porque você passa a não ficar olhando simplesmente para si. Você passa a não simplesmente buscar resolver. Você passa simplesmente a não buscar simplesmente saciar os seus anseios. Por quê? Porque a partir desse momento você leva em consideração o que Deus acha. Então, quando você leva em consideração o que Deus acha, quando você entende que naquela frase Deus é amor, o termo mais importante, o termo que realmente qualifica é Deus, ou seja, a palavra forte é Deus, ou seja, não é que, aquilo que eu faço com amor é Deus. Não, Deus, Ele que qualifica o amor. Então, a partir do momento que Ele fala que determinadas coisas são certas ou determinadas coisas são erradas, ainda que eu tenha no meu coração que eu vou fazer aquilo ali com amor, isso acaba sendo errado. Então, Ilquias, eu combinei com a minha esposa que eu posso assistir pornografia quando ela não puder fazer sexo comigo. Ainda que haja uma concordância e ainda que no mundo aí fora isso seja absolutamente normal, né? Seja absolutamente normal e aceitável, perceba que quem define o verdadeiro amor é Deus. Então, como Deus, por meio da palavra dele, proíbe determinadas coisas, não adianta a gente aqui fechar um acordo e falar que está tudo bem. Porque quando a gente faz isso, a gente está desconsiderando a nossa primeira finalidade, que é glorificar a Deus. Então, a primeira relação é a relação mais importante, né? Que é a nossa relação com Deus. É isso que ele está trazendo aqui pra gente. A relação matrimonial, ela é uma relação secundária. Aqui a gente sempre traz o desenho de um triângulo em que você, seu esposo e Deus está aqui no centro e soberano dentro da relação conjugal. Então, essa relação aqui, ela existe primeiro do que essa aqui entre nós dois. Essa relação aqui dele com Deus existe antes da minha relação com ele. Existe antes no sentido de ser prioridade. Deve ser prioridade a nossa relação com Deus. Quando a gente coloca a nossa satisfação em Deus, fica mais fácil, mais plausível a gente levar a nossa relação conjugal com mais leveza, nesse sentido da sexualidade também. Exatamente. Então perceba que, ainda que a gente feche um determinado acordo, ainda que culturalmente não sejamos reprimidos, né? Julgados moralmente falando, a gente tem que levar em consideração o quê? Aquilo que Deus falou. Então, a gente considera primeiro essa relação com Deus e a partir dela que a gente define as coisas. E não o contrário. Porque se fosse o contrário, mas não dá na mesma sendo o contrário? Não, não dá. Por quê? Porque se a gente define primeiro aquilo que a gente sente, primeiro aquilo que a gente
entende por consensual, ou seja, a Paty combinou, eu combinei, está tudo certo, perceba que quando a gente faz isso, a gente está considerando que o aconselhamento de Deus, a indicação de Deus não é suficiente. Nesse exato momento, quando a gente faz isso, a gente está mostrando assim, opa, o meu contentamento não pode estar nele, porque ele não é capaz de suprir isso. E aí a gente torna Deus um injusto, né? Exatamente. E aí eu puxo pra gente resolver o problema. Ah, não. Não estamos felizes na nossa vida sexual. Ah, o que vamos fazer? Ah, não. Usa pornografia. Ah, não. Vamos abrir o relacionamento. Ah, não. Eu finjo que não vejo você. Entendeu? Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente desconsiderou o que Deus tem para nós. Então, quando a gente desconsidera o que Deus tem para nós, a gente desconsidera onde está a real felicidade, a gente desconsidera da onde que a gente tem que tirar a base para a gente fechar os nossos acordos aqui dentro de casa. E aí a gente começa a flertar com o pecado. Exatamente. Porque em algum momento a gente está achando que ao sermos amorosos um para com o outro, ao sermos conscientes das nossas decisões, isso tira o caráter pecaminoso de determinadas práticas. Exatamente, e não é verdade, né? Não é verdade. E aí, desconsidera o real princípio, exatamente. Isso mesmo. E aí, como que vive uma vida dessa forma? A gente tem que parar para pensar que é tão importante essa primeira relação que a gente tem, que é a relação com Deus, que essa é a relação que movimenta toda a nossa vida, e a vida sexual também. Por quê? Porque casais que estão idosos, que não têm mais uma vida íntima sexual, como é que eles se sustentam? Justamente porque eles estão firmados em determinados princípios. E esse é um deles. Eles sabem do compromisso que eles têm com Deus e eles sabem do compromisso que eles têm com um cônjuge, com o outro. Então, mesmo sem uma vida sexual ativa, por conta das incapacidades físicas e às vezes até mentais, né, de um ou de outro, eles se mantêm ali lado a lado, porque a felicidade deles está em Deus. Da mesma forma, casais que estão com algum outro problema, né? Algum deles ficou debilitado, se acidentou, tá irrecuperável nesse sentido, né? Aguardando por um milagre de Deus. Como que eles se mantêm de pé com a vida sexual ali inativa, sendo que há uma necessidade física, biológica disso ser alimentado, justamente porque consegue olhar para o outro, primeiro, como ser humano, segundo, que eles sabem que a prioridade deles é o casamento, mas antes há uma prioridade maior, que é a relação deles com Deus. E isso movimenta toda a máquina. E Deus é amor, é o que o Will falou. Deus é amor, Deus qualifica o amor, né? Não é o amor que qualifica todas as outras coisas. Então, não é porque eu amo que eu posso fazer o que eu quero. Perfeito. Não é porque eu amo que eu vou ser feliz de todo jeito. Não é porque eu amo, porque aí a gente começa a flertar com o pecado, a abrir lacunas na nossa relação que não vão ser preenchidas com coisas boas. Não adianta. A nossa carne, ela pede o tempo inteiro por satisfação. O que é que nos conduz à santidade? Justamente as tentativas diárias, os nãos diários que a gente fala para o pecado. Então, se todos os dias nós nos estabelecermos como seres que estamos buscando uma relação mais profunda, mais íntima com Deus, ainda que tenhamos dificuldades na vida sexual com o nosso cônjuge, essas dificuldades elas vão ser minimizadas. Não é que elas vão deixar de existir, mas até o seu olhar muda sobre aquilo ali e você tem capacidade de raciocinar com muito mais sabedoria. E quando o outro diz, vai se satisfazer com outra. E quando o outro diz, vai se satisfazer com outra, diz que não aceita ser um pedaço de carne para você. Então, isso aí entra exatamente no que a gente estava falando, que não é a questão Vamos lá. Isso aí entra exatamente na ideia do que a gente estava falando aqui, que primeiro a relação de Deus, a nossa relação com Deus, que é aquela que determina o que a gente pode fazer a partir dali. Quando eu falei aqui a questão de Deus é amor, por que eu usei exatamente essa frase? Porque esse versículo tem sido utilizado de várias formas para explicar o seguinte, olha, de forma traduzida seria assim, olha, quando você tiver razão, você pode fazer o que for necessário. Então, um exemplo, a gente considera muitas vezes que ao não termos aquilo que a gente merece dentro de casa,
isso daria a possibilidade da gente buscar de outras formas. Então, por exemplo, muito provavelmente você deve conhecer alguém que não enxerga a pornografia como um problema. Você deve conhecer alguém que, no caso aqui que você está falando, que o adultério em determinadas circunstâncias é justificado. Só que perceba qual foi o nosso tema aqui e a nossa base. Não é simplesmente porque é consenso, não é simplesmente porque é razoável, ou seja, dentro de uma razão, não é simplesmente porque você faz com amor, porque eu me apaixonei por uma outra pessoa, que isso tira o caráter pecaminoso. Por quê? Porque o que define aquilo que é o verdadeiro amor é a nossa relação com Deus. A partir do momento que Deus já estabeleceu que você não pode fazer determinadas coisas, não adianta você ser sincero ao fazer aquela coisa, não adianta você ter amor ao fazer aquela coisa, porque isso não tira o caráter pecaminoso. É evidente que quando uma pessoa fala isso para você, essa pessoa está querendo te magoar, está querendo te machucar. Por quê? Porque a gente sabe que a relação, uma vez casado, nós não temos a possibilidade de simplesmente falar assim, não, vamos fazer um pequeno break aqui, vamos fazer uma pequena pausa no nosso relacionamento, para que a partir daí eu possa resolver o meu problema e depois a gente continua daqui em diante. Não é assim. Infelizmente, essa situação que você trouxe aqui, infelizmente é uma situação que acontece em muitas casas, que as pessoas utilizam determinadas formas de falar com o outro, simplesmente porque entendem que podem fazer isso, e muitas vezes ela também não sabe nem como tratar de uma outra forma. A gente tem uma série de coisas, uma série de dificuldades na hora de negociar determinadas coisas, na hora de tratar sobre determinados assuntos, e uma das formas mais fáceis que a gente aprende logo desde a infância é atacar. Então, muitas vezes eu ataco o outro buscando resolver um determinado problema. Só que a gente sabe que no final das contas isso só machuca. É verdade. Né? E muito provável, uma esposa que fala isso aqui, eu imagino que seja a esposa, né? Ela tá muito ferida. Vocês precisam fortalecer essa relação, as bases do relacionamento de vocês, porque uma esposa para chegar nesse nível de falar isso aqui, nossa, é um grau de distanciamento emocional, físico muito grande. Vocês precisam recuperar esse casamento enquanto ainda há tempo, viu? Porque vocês precisam fortalecer a relação de vocês, a estrutura de vocês, para que vocês consigam construir, né, essa casa da forma correta. Uma esposa que pelo menos permite mentalmente essa hipótese, ela já está muito distante de você. Você entende? Você está muito distante dela, vocês estão absolutamente desconectados. Então, é necessário que vocês comecem a estabelecer uma amizade conjugal diária, para que vocês consigam realmente restabelecer essa relação de vocês a ponto de... A gente sempre fala aqui que a relação íntima, ela é como se fosse só a cereja do bolo. Então, não é só no momento de intimidade que eu devo ser íntima do meu esposo. Não é só no momento de intimidade que você deve ser íntimo da sua esposa. A intimidade, ela é construída ao longo do dia, né? Não é só ali no quarto, no momento da noite em que o casal se encontra. Então, comece a ver na rotina de vocês o que é que vocês têm feito, que tem distanciado vocês, e o que está no controle de vocês. Qual é a parcela de responsabilidade sua na situação que seu casamento está hoje, e comece a modificar isso com pequenas atitudes, através de um compromisso real, através de mudanças diárias. Porque muitas vezes a esposa, ela não consegue enxergar que você está tentando melhorar. Ela não consegue enxergar que a sua promessa vai ser cumprida. Então, essas mudanças diárias aplicadas ali em doses homeopáticas, elas surtem um efeito. A gente é um ser que é feito de reciprocidade. Então, quando eu dou amor, eu recebo amor. Quando eu dou palavras doces, eu tendo a receber palavras doces. Quando eu dou favores, eu tendo a receber favores. Mas aí... A gente trabalha nessa dinâmica. Mas aí eu consigo enxergar a pessoa pensando assim, mas eu tratei e a pessoa não foi. Era isso que eu ia falar. Mas assim, pode continuar, depois eu concluo. Então, só que é evidente que a gente tem a tendência à reciprocidade. Só que o que a gente desconsidera muitas vezes
é o tempo que a gente passou fazendo o errado e aí começa a fazer o certo e quer o resultado imediato, né? É isso, é um processo. Então a gente tem que ter Exatamente. paciência para aguentar esse processo e enxergar nesse momento a possibilidade, a oportunidade realmente de crescer. É difícil, dói, machuca. As pessoas têm palavras amargas, duras, que são para nos ferir muitas vezes. Mas qual é a nossa postura? Não é porque a outra está pecando que isso me dá o direito de pecar. Não é porque tá difícil que isso me dá o direito de acabar logo com tudo, chutar o pau da barraca de uma vez, entende? Ó, sim, estamos a um passo do divórcio e já não está mais saudável. E o respeito a Deus primeiramente. Ó, e o interessante da primeira fala que ele trouxe é, assim, é lógico que a gente teria que conversar mais um pouco, mas perceba que quando ela fala que ela não quer ser um pedaço de carne, é um pedido de ajuda. É um socorro. Né? É um pedido de socorro. Ou seja, ela não quer simplesmente ser tratada como uma coisa distante, entendeu? E não simplesmente não ser tratada como uma esposa do jeito que ela enxerga que merece ser tratada, né? Ficou claro, Elielson? Começa a tratar sua esposa como você trataria Deus. Se Deus estivesse hoje aqui presente com você, você serviria, você seria amoroso, bondoso, você prestaria toda a atenção, daria toda a assistência, todo o cuidado, você seria um filho exemplar diante da presença de um Deus tão grandioso. Você ficaria encantado. Então tá faltando você fazer exatamente isso na sua relação. Porque quando você começar a alimentar o seu casamento com isso, você vai ver uma mudança na parte dela também. A mulher, ela quer se sentir amada, o homem, ele quer se sentir amado, mas muitas vezes estão falando linguagens diferentes e é isso que torna o divórcio uma carta real ali. E quando vocês começam a pensar na possibilidade do divórcio, isso aí é o maior perigo da relação. Por quê? Porque o divórcio é como uma porta, ela está pronta para ser aberta. Se você pensa nessa possibilidade, você só abre essa porta e sai por ela. Quando vocês eliminam a possibilidade de divórcio, vocês vão fazer o quê? Arrumar uma forma de lidarem com os problemas de vocês como adultos lidam, não fugindo do problema, não saindo pela tangente, mas buscando fazer o outro se sentir seguro, se sentir amado, se sentir admirado. Se hoje você ou ela fossem conhecer uma outra pessoa, como é que vocês agiriam? Da mesma forma como vocês têm agido um com o outro? Provavelmente não. Então, resgatem coisas que tornem a relação de vocês com aquele gostinho de quero mais, com o frescor do dia a dia e não como um peso. A sua esposa grita por socorro, provavelmente você também. Então, comece a tratar a sua esposa como uma princesa de Deus, que aí você vai sentir uma melhora real na sua relação, porque naturalmente ela vai querer fazer essa mesma coisa por você. Vocês vão se reapaixonar, se reconectar, tornar a relação de vocês uma relação próspera de verdade. Aqui, eu não sei se ele já nos segue há um tempo, mas a gente sempre fala que a relação é baseada em 3 grandes pilares, né? A gente fala que é o amor, a amizade e a comunicação. Normalmente, quando a gente escuta por aí, a gente sempre escuta o pessoal falando só sobre a comunicação. Ah, a comunicação é importante, a comunicação é importante. E aí, quando você vai tentar se comunicar, quando você vai tentar conversar com sua esposa, você fala assim, caramba, ela não me escuta, ela não me compreende. Aí você fica achando que o problema simplesmente é a comunicação. Só que aqui a gente já gravou vários vídeos sempre falando sobre isso. Às vezes, o tipo de comunicação que você utiliza também acaba variando dependendo da distância que você está. E aí eu vou dar um exemplo simples para ficar mais fácil. Imagine que você vai se comunicar com alguém que está a 100 metros de distância. Muito provavelmente você vai gritar. Só que se você gritasse para alguém que está muito perto, a mesma situação, ou seja, a mesma forma de se comunicar, traria uma mensagem diferente. Ao gritar para quem está longe, você demonstra esforço para tentar se comunicar. Ao gritar com quem está perto, você demonstra desrespeito. E isso acontece também dentro do casamento. Às vezes a gente já está numa distância tão grande que quando a gente tenta fazer determinadas coisas, aquilo ali soa ou muitas vezes com desrespeito ou às vezes nem soa o suficiente para a pessoa ouvir. Então, por isso que quando se você tiver a oportunidade de assistir outros vídeos nossos aí, a gente sempre vai explicando que a amizade conjugal foi uma coisa que
em algum momento as pessoas pararam De nutrir. de nutrir. E isso é uma coisa que a gente acaba perdendo muitas vezes. Então, quando a gente começa a perceber, opa, pera lá, mas eu estou vivendo dentro de casa com essa pessoa aqui, eu sou próxima dela. Nem sempre. Às vezes você está vivendo dentro de casa e você simplesmente só divide o teto. E você não conhece mais essa pessoa, você não conversa mais com essa pessoa. E normalmente, quando você não tem mais essa aproximação, quando você não conhece mais sua esposa, quando você não conhece mais seu esposo, fica difícil saber se você grita ou se você fala baixo. Sua esposa tá pedindo por socorro. Isso é fato. Ela tá pedindo por uma validação sua. Ela tá querendo se sentir sua esposa. Ela não tá querendo se sentir sua mãe. Ela não tá querendo se sentir sua irmã. Ela não tá querendo se sentir uma estranha na sua vida. Então, traga ela para perto. Coloque ela debaixo da sua asa. Trate ela como um verdadeiro provedor deve tratar a pessoa que cuida dela. E aí você vai sentir uma melhora real na sua relação. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Se tiver ficado claro ou não, você coloca aqui mais um comentário que a gente vai lendo aqui. A Maiana escreveu: como conseguir ter admiração e desejo para o meu esposo depois de descobrir uma traição? Conseguir perdoar e recomeçar e dar uma nova chance, imagino que seja isso. Só que essa área para mim ainda é de muito medo e insegurança. Qual é o nome dela? Maiana, vamos lá, vamos por partes, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de traição, a traição ela é uma dor muito próxima da do luto, né? Então a gente não está falando simplesmente de uma coisa que a gente perdoa e no outro dia zerou e a gente nunca mais lembra. O processo da construção da admiração, do respeito e da outra parte da confiança é exatamente isso aqui. É um processo, né? Não tem simplesmente como no outro dia você voltar a viver como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes, colocar esse peso sobre você já dificulta esse processo natural. Que é o quê? A partir do momento que você realmente perdoou, opa, pera lá, houve um erro, eu decidi perdoar, eu decidi seguir adiante. A partir do momento que você decidiu isso aqui, você vai tentar alimentar a sua... E a gente sempre fala aqui, o amor, a amizade e a comunicação. Você vai começar a alimentar a sua amizade do zero. Porque, infelizmente, quando você é ferido, quando você é ferida por um determinado amigo, o que você faz? Por que você está dando o exemplo do amigo e não está dando o exemplo do esposo? Porque, às vezes, a gente tem uma facilidade muito maior de enxergar como uma amizade funciona do que enxergar como marido e mulher funcionam. Então, pense em alguma amizade sua que em algum momento você foi ferida por essa amizade e mesmo assim você não relegou, você não simplesmente deixou para lá. O que você fez? Você passou a lidar com aquela pessoa com certo cuidado, com uma certa precaução, mas aos poucos você foi se abrindo novamente, não foi assim? Da mesma forma, isso deve acontecer dentro do seu casamento. Como você já deu o primeiro passo, que foi perdoar, que você decidiu fazer isso, a partir dali você vai fazer o quê? Não, aos poucos você vai se dando tempo. Todas as vezes que você tiver uma certa dificuldade, escolha as melhores palavras para comunicar a dificuldade que você está tendo. Por quê? Porque compartilhar isso com o esposo, compartilhar a dificuldade que você está tendo, às vezes acaba diminuindo o peso que você tem e traz o outro para perto. Lembre que quando acontece a traição, o maior problema dela é simplesmente romper aquela ideia que nós temos, que é a ideia de equipe. Então, quando eu sou traído, quando você é traída, o que acontece? Eu não confio mais naquela pessoa, então eu não sei se aquela pessoa vai estar lá por mim. Eu não sei se aquela pessoa é digna da minha confiança. Então, o que eu passo a tratá-la? Eu sempre trato com a defensividade. A gente já falou aqui várias vezes, explicando sobre a defensividade, que é exatamente um daqueles cavaleiros lá do Apocalipse que conduzem ao divórcio. Isso. Então, quando a gente sofre essa dor do luto, quando a gente está ali ainda com o pé atrás, a gente passa a agir com defensividade. E o que é isso? O que é essa defensividade? Nós já gravamos um vídeo aqui, se você tiver a oportunidade, depois assista. Mas, basicamente, é você ou agir sempre com o pé atrás, na defensiva, ou você já agir no contra-ataque. Então, quando a gente observa esse tipo de situação, a gente começa a usar um remédio. E o que é isso? Basicamente, qual seria esse remédio? Enumere e escreva coisas que você sabe que ele tem, coisas boas que ele tem como características.
qualidades que ele tem. Por quê? Porque o tempo todo que vai vir à sua mente é só que ele não presta, que ele pisou na bola, que ele errou. Então, se esforçar para enxergar o que tem de bom é realmente um esforço. E nesse primeiro momento, você tem que pensar em ir devagar, mas sempre colocando na sua mente, de forma mais fácil, né, para que seja lembrado, o real motivo de vocês estarem juntos. Euquis, além desse ponto, o que eu devo fazer também? Fortalecer a primeira parte que a gente falou aqui, que é a sua relação com Deus. Então, a gente sempre fala que a nossa relação com Deus é a relação que realmente dá sustentação ao nosso casamento. Uhum. A gente sempre fala aqui, olha, quando a gente fala da nossa relação com Deus, é porque é a partir dela que vai gerar toda uma repercussão da forma que a gente vai tratar o outro. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que se fosse por nós mesmos, se fosse simplesmente pela a nossa vontade, qual seria a nossa vontade? Era simplesmente pagar na mesma moeda, era vingança, era fazer sofrer. E principalmente quando a gente passa por uma situação dessa, uma situação onde dói muito na gente, a nossa ideia é gerar dor no outro também. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro, fortalecendo a nossa relação com Deus. Porque quando eu fortaleço a minha relação com Deus, eu percebo que nessa relação o traidor sou eu. Então, quando eu consigo enxergar que eu sou o traidor de Deus, eu que sou o traidor de Cristo, eu consigo me colocar no lugar do outro. E o que existe? Você está falando que eu sou culpada? Não estou falando que você é culpado. Só estou falando que, às vezes, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro traz para nós um esclarecimento maior para sabermos quais passos tomar. Então, quando eu sei que eu sou o traidor de Deus e mesmo assim ele me perdoou, eu consigo ter uma empatia maior. E qual outro ponto, Kias? A nossa tendência natural é sermos ótimos observadores dos defeitos. Então, a gente tem que fazer um esforço contrário para também conseguir enxergar as qualidades. Exato. Por quê? Porque a admiração ela vem exatamente a partir daí. Então, perceba que quando eu me coloco numa condição de pecador frente a Deus, o respeito vem daí. Quando eu começo a enxergar as qualidades, a admiração vem daí. Né? E assim, a gente tem que considerar também, Maiana, que o mundo prega o quê? Larga, não vale a pena. Uma vez traiu, sempre vai trair. Não tem caráter e tudo. E caminhar na direção oposta é muito difícil hoje em dia, porque tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, é tudo voltado para o sentido contrário. Não, se você não tá feliz, vai embora. Se você não foi valorizada, sai fora. Se você não tá se sentindo bem, vai buscar a sua felicidade. Só qual é o problema disso tudo? É que são conselhos que eles são rasos, são conselhos que eles não levam a profundidade da história de vocês, o que vocês viveram, o que vocês já construíram. Não levem em consideração a soberania de Deus. Perfeito. Né? Deus, ele é um Deus de respostas, mas ele é um Deus de resgate também. A prova disso é que ele nos dá a possibilidade todos os dias da gente resgatar a nossa relação com ele, né? Através do perdão, através desse exercício. E hoje mesmo eu vi um comentário que sempre fala assim, engraçado que eu só vejo pessoas que são traídas pedirem ajuda, mas o traidor nunca pede. Pelo contrário, a gente já viu aqui pessoas que erraram, se desculpando e encontrando uma certa dificuldade de reconstruir essa confiança do cônjuge realmente. Por quê? Porque são pessoas que estão feridas, são pessoas que estão machucadas e não sabem fazer esse caminho porque acham que é pela própria força. Mas não precisa ser pela própria força, né? A gente não precisa lutar essa luta sozinho. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, Deus vai transformando, Deus vai restaurando, Deus vai nos dando discernimento de como agir. Quanto mais no contra-ataque a gente fica, mais a gente distancia aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa que errou, ela tá querendo uma abertura para mostrar que ela mudou, que ela pode ser diferente, que dali para frente pode ser tudo melhor. Só que aí a gente fica numa eterna desconfiança, fica rebatendo tudo que a pessoa faz, quer fuçar o celular, quer ver e-mail, quer ver as redes sociais. Só que a gente tem que lembrar também que a gente não controla o outro. A gente nunca controlou. A prova disso é que a gente não controla nada, é que nós tivemos aí um período de pandemia, né, gente? Quem ia falar, né? Quem ia falar que tudo que aconteceu iria acontecer, né? A gente não controla.
E aí a pandemia veio e nos mostrou assim, olha quão pequenos que vocês são. Vocês não controlam absolutamente nada, tudo está nas mãos de Deus, no controle de Deus. Mas Deus nos dá a oportunidade da gente acertar. Deus nos dá a oportunidade da gente ser instrumento na vida da outra pessoa. Então, encare sua vida dessa forma. Se você decidiu perdoar, Deus decidiu seguir daqui para frente, que seja daqui para frente. Você não precisa carregar esse fardo mais nas suas costas. Entrega para Deus, faça o seu melhor como esposa, porque não necessariamente você vai se libertar desse peso imediatamente, mas o que vai acontecer? Vai ser num processo. Você vai se sentindo cada vez mais livre, você vai se sentindo cada vez mais próxima do seu esposo, você vai colhendo os benefícios dessa paciência, dessa mansidão, dessas virtudes que você for desenvolvendo. Certo? Gente, mais alguma dúvida? Algum questionamento, alguma colocação? É isso mesmo, Maiana, mas decidir fazer a vontade de Deus. A gente sabe qual é a vontade de Deus, a gente luta contra ela o tempo inteiro. E quanto mais distantes de Deus nós estamos, mais a gente tende a achar que essa vontade de Deus é só coisa da nossa cabeça, coisa que inventaram, que isso não é bom pra gente. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos colocou seres tão diferentes um do outro, com criações diferentes para nos casarmos. Então é porque ele acredita realmente na instituição do casamento, ela é possível. A prova disso é que tem casais que vivem muito bem, mesmo depois de terem tido situações semelhantes à sua, Maiana, viu? Certo? Gente, uma boa noite para vocês, um bom descanso, fiquem com Deus e não desistam dos casamentos de vocês. Deus tem o melhor para vocês. Deus tem um casamento saudável, abençoado, harmonioso para vocês. Só que a gente tem que sempre lembrar que o casamento, ele não é uma instituição que tá lá pra gente ficar olhando. A gente todo dia precisa agir em prol do nosso casamento. Todos os dias a gente deposita ali uma moedinha no nosso cofrinho do casamento para que ele seja melhor. Ou a gente deposita ou a gente debita. A opção é nossa, vamos sempre estar depositando para que Deus possa estar sempre abençoando os nossos lares e a gente abençoando os lares de outras pessoas também. Amém. Que o casamento de vocês seja assim para a glória de Deus, tá bom? Amém, Maiana. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, estaremos orando por vocês, tá bom? Tchau, tchau.